Mais sobre listas. Listas em Python podem ser utilizadas com algumas outras funções que ajudam no desenvolvimento das funcionalidades. Vamos à primeira função. A função max retorna o maior valor dentro de uma lista. A segunda função é o inverso do max, é a função min, que retorna o menor valor dessa lista. Neste exemplo, eu tenho uma lista de números que vai de 1 a 10 e estou atribuindo à variável máximo o que é retornado na função max. Nessa função, eu estou passando como parâmetro a minha lista, que tem o nome de números. Logicamente, máximo receberá o valor 10, que é o maior valor dentro da lista números. Utilizando agora o exemplo para a função min, eu apenas modifico o nome da função e estou utilizando uma variável chamada mínimo. Neste caso, a variável mínimo receberá o valor 1, porque é o menor valor dentro da lista números. Bem, as funções vinculadas às listas são bem úteis para a resolução de diversos problemas. Neste caso aqui nós temos uma lista conforme o exemplo passado, 20, 23, 44, 55 e 100. E se eu quiser, por exemplo, saber qual é o valor máximo dessa lista, eu utilizo a função max. Diferentemente das outras funções que nós vimos, ela não está diretamente ligada à lista, ela é uma função geral e a gente passa a lista como parâmetro dela. Tá? Então, vou exibir o valor máximo aqui, que será o valor 100. Tá? Se eu tivesse um valor maior do que 100, então esse valor é que seria exibido, 440 e 440. Tá? Se eu quero um valor mínimo, eu posso utilizar a função min também. Mínimo. Vamos ver? Olha lá. Então o valor máximo é 40, o valor mínimo é 20. Então, max igual 40, min igual a mínimo. Opa, faltou ali uma vírgula aqui, vai causar um erro. Agora sim, máximo 40 e o mínimo é 20. Tá? Isso não funciona apenas para números, mas pode funcionar também para nomes. Tá? Por exemplo, aqui A, B e C. Então, dentro da tabela ASCII, ela vai ver que C é o máximo e o A é o mínimo. Tá? Funciona ainda para nomes, né? Logicamente. Ana Maria e Carlos. Ana Maria e Carlos. Maria é a maior e Ana é a menor. Se tiver uma outra com letras parecidas, ele também consegue fazer essa comparação. Tá? Ana, Anne, fazer uma variação aqui. Então ela consegue fazer essas distinções também letra a letra. Função max e função min. A terceira função que vamos ver é a função sum. Ela soma todos os valores da nossa lista. Neste exemplo, vamos ter a soma dos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. Essa soma é retornada na função sum e eu estou armazenando em uma variável chamada soma. Soma receberá então o valor 55, que é a soma de todos os elementos de 1 a 10. Ok, outra função que nós temos aqui é, por exemplo, uma função para somar todos os elementos. Então, soma, por exemplo, igual a sum n lista. E aqui nós podemos exibir a nossa soma. Tá? Lembrando que nós podemos utilizar também aquela função len que nós utilizamos para a nossa string aqui. Tá? E aí, por exemplo, eu posso ter aqui algo nesse sentido, exibindo aqui uma média dos valores, tá? Então, por exemplo, média
na nossa lista, ou utilizar funções próprias. Aqui é uma forma também de fazer esse cálculo. Tá? Além disso, já que nós falamos sobre o len, né, através das listas também a gente consegue fazer, por exemplo, essa abordagem aqui que nós utilizamos também para as strings. Tá? Nós conseguimos andar para cada elemento da lista através do for. Basta botar o elemento que a gente quer, que ele seja o iterador, né? Passar valor a valor em nLista, que aqui no caso seria o nome da nossa lista. Então ela vai funcionar muito similar a como funciona ali uma string que nós vimos também nas aulas anteriores. Tá? Então pode usar dentro de um for, pode fazer operações de soma, média, máximo, mínimo, por aí vai. A quarta função apresentada é uma função muito útil, a função sort. Ela ordena de modo crescente os valores da nossa lista. Ao utilizar essa função, ela irá ordenar a nossa lista sem precisar de atribuição. Basta utilizar o nome da lista, .sort, e a lista será ordenada. Esta função tem uma variação. Basta utilizarmos a palavra-chave reverse e colocarmos o valor true na atribuição e você terá uma ordenação de modo decrescente. Veja que segue o mesmo formato da ordenação sort crescente, apenas colocando a variável reverse igual a true como parâmetro. Na verdade, isso é um atributo nomeado da própria função sort, que por padrão é falso. A função reverse inverte a ordem da lista atual. Ela não tem a ver com ordenação, e sim com mudanças de posição dos elementos dentro da lista. Do mesmo modo que o sort, reverse também não precisa de atribuição, pois ela não retorna nada. Ela é uma função sem retorno. O sort também. Ok, então para eu utilizar aqui uma função que seja ordenada de modo decrescente, eu posso utilizar o mesmo método sort, só que utilizando aqui um atributo nomeado, que é o reverse, eu coloco como true, e aí ele vai ser ordenado desse modo. Tá? Uma outra função que existe é a reverse. Ela na verdade inverte a nossa lista. Então, comentei ali, ela vai inverter essa lista que era padrão. O 0 que era o último virou o primeiro, o 10 que era o penúltimo virou o segundo, o 1 que era o primeiro virou o último, por exemplo. Tá? Então tem o sort reverse true, que ordena de modo decrescente, e tem o reverse também, que inverte a nossa lista. Obrigado por assistir o vídeo. Qualquer questão ou dúvida, pode me contactar através dos canais disponíveis. Um abraço.